Eu tenho 50 anos, eu já vivi muita transformação tecnológica ao longo de quase 27 anos na televisão. Olá, boa tarde para você. Pode chegar que o Boa Tarde São Paulo está no ar com todas as notícias dessa sexta-feira para a gente terminar a semana juntos. Hoje a gente é multiplataformas, a gente atua em todos os segmentos, digital, a TV, rádio, eu já fiz rádio também. Apresentadoras da Rádio Band News FM, Carla Brigato e Sheila Magalhães receberam nessa quinta o troféu Mulher Imprensa. Em qualquer profissão, hoje em dia, o profissional precisa ser multifuncional. E isso aqui na Band é algo que é colocado na prática não só para quem está começando. Então, a gente precisa olhar para esses dados e entender como é que eles vão ser tratados daqui para frente. Hoje a gente tem o Jornal da Band com 4 figuras. Cada um tem um formato, cada um tem um perfil, aliás. Então a gente tenta trazer uma linguagem diferente por causa do digital e também porque a gente quer agregar essa audiência mais jovem. Então, o jornal não se faz sozinho, não é uma pessoa, não, né? Todo mundo tem que dar a sua contribuição diária, né? É um trabalho minucioso, é um trabalho que precisa de dedicação. Terça-feira, 20 de setembro, o Jornal Band News está começando agora. As informações geralmente chegam para a gente na apuração, né? É onde chegam as primeiras notícias sobre um fato. A partir daí, geralmente, a produção, quando a gente quer se aprofundar num assunto, fazer uma reportagem ou um ao vivo, uma entrada, né? Um stand-up que a gente chama, a produção, então, desenvolve essas primeiras informações que chegam da apuração para que a gente possa, então, construir uma reportagem, uma notícia. A partir disso, a gente tem uma pauta, então, estruturada, né? Com as marcações, com as nossas fontes, com dados mais detalhados. Essa pauta passa para os repórteres, cinegrafistas, eles vão então à rua apurar ainda mais essas informações, né, em campo. O repórter vai então formular o seu texto, gravar a sua passagem, gravar as suas sonoras e aí esse material, né, o texto do repórter e as imagens feitas pelo cinegrafista vão então para a edição de texto e de imagem. Bom, mas aí a gente já vai caminhando para a cena final, né, para o lugar de exibição, que é aqui, olha, onde a gente está, no estúdio. A gente tem toda uma equipe, né, por trás da operação de câmera, da operação também, no que a gente chama de switcher, né, do controle, para que tudo saia direitinho no ar. A escuta, de uma forma geral, ela é igual em qualquer lugar. Na escuta você vai ter contato com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com órgãos públicos e com checagem de informação, que vão além disso, obviamente, não é só isso, mas que dão início para uma notícia. A função da escuta é checar isso, desde saber das redes sociais o que já tem sido falado, ligar para as autoridades que podem confirmar, procurar pessoas no entorno, né? Reunir coisas que podem confirmar que aquilo está acontecendo e dar a dimensão daquilo, né? Então é a escuta que vai dizer para uma chefia de reportagem, para uma equipe que está na rua, qual o tamanho daquela situação. Quando eu comecei a fazer televisão, eu saía com um pacote de ficha telefônica na mão para conseguir ligar para os entrevistados. Então, não escondo a minha idade, eu tenho 50 anos, eu já vivi muita transformação tecnológica ao longo de quase 27 anos na televisão. Então, era muito diferente, a gente não tinha a facilidade de apurar, de checar um site oficial, de ter contato imediato com as fontes, com as pessoas, como hoje. No jornalismo, no dia a dia, a gente precisa tomar cuidado também um pouco com o volume de informação. Com as redes sociais, ficou muito rápido o acesso à informação, o volume de informação
é muito maior, então precisa ter um cuidado com o que é fake news, com o que é de verdade, precisa de uma apuração rigorosa, um olhar atento a isso. Mas o que ajuda também a que a informação chegue mais rápido para as pessoas. Então tem os dois lados, né? O olhar atento, o cuidado com as fake news por causa do volume de informações e da agilidade delas, e o lado positivo é que essas informações, quando filtradas, quando bem apuradas, chegam com mais velocidade ao telespectador. O trabalho, na verdade, começa em casa. Começa no café da manhã, logo cedinho, 6h30 da manhã, lendo todo o noticiário, porque é preciso estar muito bem informado para você conseguir seguir adiante, apurando e avançando nas informações. Então, a hora que a gente chega, a hora que a gente lê os jornais, né, na maior parte das vezes a gente já acompanhou tudo durante a manhã. É natural, né, da nossa rotina. Então, a gente já chega aqui com as coisas um pouquinho pensadas. Uma coisa que é específica e comum para a produção de jornais como o Jornal da Band, né, do perfil do Jornal da Band, é a gente sempre pensar no dia seguinte, né, a gente está um dia à frente. O planejamento começa no dia anterior, com a pauta. Então, tem o departamento de pauta que pensa nas matérias que vão ser feitas no dia seguinte. Ele planeja, coloca o horário de entrada da equipe e aí a primeira marcação ou com tempo de deslocamento já se planeja. Segunda marcação e o tempo para fazer mais captação de imagem, o repórter escreveu off. Mais ou menos quem está com a matéria para o dia é isso. A reunião de pauta ela serve para isso, né? Para você pensar junto e considerar possibilidades diferentes do que a gente já tinha pensado. Como a gente está produzindo um jornal que tem que contemplar todos os assuntos, para trazer para as pessoas o resumo, né? O resumo bem feito e o resumo de todos os assuntos que a gente entende são interessantes, né? Então a gente vai ter um pouco de saúde, ter um pouco de economia, ter um pouco de comportamento. Então a gente faz essa divisão. E o objetivo é sempre sugerir pautas que sejam diversificadas, que esse é o grande desafio da produção, né? Você estar com um olhar para tudo, né? E não deixar nada escapar. Em relação ao que é ser repórter, é lidar com surpresas diariamente. A gente chega aqui na redação e não sabe exatamente qual será a minha matéria. Faço matéria de economia, no outro dia pode ser uma matéria de política, no outro dia uma matéria policial e, por que não, no fim da semana, uma matéria sobre esportes. Então, a gente trabalhar como repórter é lidar com diferentes situações diariamente, com diferentes temas diariamente. E isso é interessante porque a gente consegue abordar vários temas, vários assuntos e tentar levar para o público de uma maneira mais concisa para que o público consiga entender, não com termos tão excepcionais. Por exemplo, na economia, a gente acaba lidando com alguns termos que muitas vezes uma pessoa pode não entender. Então, a gente tenta, de certa forma, traduzir para que a mensagem chegue para todos. Eu trabalho mais voltado para a reportagem. Então, eu particularmente entro na parte da manhã, não tem um horário fixo, tem uma variação aí entre 8 e 11 horas. Chego, pego minha pauta, já estou pautado, então geralmente eu tenho 2, 3 marcações por dia e faço uma matéria. Essa matéria vai ao ar no Jornal da Band todos os dias, né, às 7h20 da noite, e a gente faz algumas outras coisas, como por exemplo, algum boletim para algum jornal específico, dependendo do assunto que a gente vai estar falando ao longo do dia. Tem vídeos para as redes sociais também que a gente faz com bastante frequência e boletim para a Rádio Bandeirantes, né? Aqui no Grupo Bandeirantes hoje a gente trabalha com uma integração, então o jornalista, o repórter de TV, ele não trabalha só para TV, ele faz rádio, faz internet, faz televisão, então meio que no dia a gente acaba fazendo de tudo um pouco, mas o foco principal é realmente a reportagem que vai para o Jornal da Band. Por exemplo, a Band ela tem hoje, desde o Jornal da Madrugada, então que é o primeiro jornal, depois foi o Bora Brasil, Boa Tarde, Brasil Urgente, Jornal da Band e Jornal da Noite. São pelo menos 6 jornais. Então imagina só, o dia está começando, de manhã. O que é prioridade? É o que está acontecendo na cidade. O jornalismo, em sua essência, ele é uma prestação de serviço. Então para e pensa. A gente está pautado, eu tenho uma pauta, vou para um link, eu vou para uma reportagem e a gente fica sabendo de um acidente gravíssimo, com morte, com pista fechada. É claro que a gente tem que ir para lá. Então, para fazer esse deslocamento, é que vem a tecnologia, que vem a informação. Então, um WhatsApp de uma fonte já avisando, olha, tem um acidente na marginal tal. Então, isso muda toda a nossa vida pela manhã. Então, a chefia de reportagem já vai ligar para uma fonte oficial,
já vai colocar a escuta para trabalhar, já vai avisar os diretores do jornal, que automaticamente já vão fazer o deslocamento da equipe. A chefia de reportagem, ela cuida de resolver o dia. Eu acho que é a maior definição da chefia de reportagem. Ela resolve o dia. Quando a gente vira o factual ou quando a gente tem que mudar um personagem ou arrumar um outro local para a gravação, é a chefia de reportagem que faz isso. Então a gente ganha com o tempo. Se a gente pensar, voltar um pouco atrás no tempo, quando a gente não tinha tantas informações, como a gente ficaria sabendo de um acidente? Por uma fonte oficial. Ou seja, até um policial informar a gente, até um bombeiro informar a gente, pegar o telefone e ligar, isso demorava muito. Hoje uma foto num grupo já pauta a gente. Então eu acho que essa grande quantidade de informações nessa velocidade acaba ajudando principalmente os jornais da manhã. E dali pode pintar um factual que vai moldar todo o dia ao longo da redação, desde o jornal da parte da tarde, desde o jornal da noite. Então isso acaba dando um ganho para a gente impressionante, assim, na questão de deslocamento e mudar qual seria a prioridade do dia. O vídeo repórter é um repórter que ele opera sozinho a câmera. Ele tem um kit, uma mochila, ele utiliza com a internet. Hoje é uma mobilidade muito grande. Ele consegue fazer a matéria, entrar ao vivo de qualquer lugar, do Brasil e do mundo. A gente tem experiências ótimas com o vídeo repórter. Fora do Brasil, que a gente conseguiu fazer entradas ao vivo. E a mochila, que a gente chama de mochila, tendo internet, tendo sinal da internet bom, chega perfeitamente. Então, esse é o vídeo repórter. Ele sai na rua, faz a captação, manda pra gente, a gente ingesta, e aí o VT é editado e também faz entradas ao vivo. O vídeo repórter é o que antes chamavam de repórter abelha, de muitos anos atrás. É uma tendência, sim. Nossos correspondentes internacionais, por exemplo, trabalham como vídeo repórteres, eles não têm cinegrafistas, mas eu não acho que isso vai fazer com que acabe o formato tradicional de uma equipe com cinegrafista, porque depende muito da cobertura. Agora, por exemplo, na cobertura da rainha, da morte da Rainha Elizabeth, a gente teve que contratar um cinegrafista para acompanhar o Philip Killing, que há anos trabalha sozinho em Londres. Então depende muito da cobertura, depende muito do nosso deadline, da pressa que a gente tem, da urgência que a gente tem, do local que ele está para fazer essa cobertura. A minha rotina diária ela é basicamente a mesma de outro repórter convencional que tem equipe, né? Um pouquinho com algumas diferenças e algumas questões ali que tem que ser adaptadas para a questão da videoreportagem. No começo do meu dia, normal, chego na redação, já pego minha pauta, né? Normalmente a gente já tem uma pauta específica para a gente, pego a pauta e eu mesmo faço tudo, né? Nessa função. Eu vou com o carro da empresa, eu levo equipamento para operar a câmera e faço todo o trabalho de reportagem, né? Então essa é a grande diferença do trabalho de vídeo repórter para um repórter convencional que trabalha com equipe, né? Com cinegrafista, às vezes mais uma pessoa ali para ajudar, para ser o rebatedor, enfim. Eu acho que as duas convivem e as duas conversam. Eu acho o vídeo repórter importante, dá mais mobilidade e autonomia para o repórter, mas existem matérias que precisa de um cinegrafista. Muito importante para a profissão de vídeo repórter a questão da imagem. Não é só o texto, não é só a execução da reportagem, né? A gente tem que estar sempre atento na questão da imagem, enquadramento, luz. Então tudo isso é uma coisa que o vídeo repórter tem que pensar mais, né? Sempre tentar fazer ali com a fonte, com o entrevistado, imagens para a gente ter uma imagem de corte na hora da matéria, sempre mudando o ângulo, que tenha takes onde as imagens não vão ser repetidas. Então tudo isso o vídeo repórter tem que pensar, né? Não é somente fazer a reportagem, né? A gente tem que pensar em todas essas nuances, em todos esses detalhes. Agora uma pauta mais produzida, uma pauta que você precisa gravar com o personagem, que você precisa fazer umas imagens legais, que você tem o olhar do cinegrafista, isso para mim é insubstituível. Então eu acho que nós nunca teremos o término da equipe completa, que é o cinegrafista, o auxiliar, o repórter, o operador de áudio. Isso tudo faz parte das grandes produções e das matérias produzidas. Mas eu acho que a videoreportagem, hoje, no dia a dia, ela acaba agregando. Mas que fique claro que isso precisa ser realmente
para pautas específicas e, claro, pensando na segurança do profissional. As redações cada vez mais estão optando, né, por esse tipo de profissional, um profissional múltiplo, que faz de tudo um pouco, né, porque antigamente a gente não via muito isso e até algumas burocracias em relação a isso. Hoje em dia é muito comum, né, eu vejo São Paulo, a Band de São Paulo tem muito, as praças tem muito e aqui na Band Minas também. Isso é uma tecnologia que antes a gente nem pensava, né, hoje com a internet, com os celulares melhores, enfim, com essa nova tendência, isso veio também para nos ajudar, né? Então são profissionais que acabam somando ainda mais na redação e trazendo outras possibilidades, outros tipos de VTs. Então é uma crescente, né? Hoje a gente tem vídeo repórter, tanto na TV quanto na rádio, mas é uma crescente, é um projeto cada vez maior. Hoje dificilmente em uma televisão você vai ter somente as equipes convencionais, repórter, cinegrafista. Pelo menos em todas as empresas de televisão que eu passei, a gente já tinha essa função do vídeo repórter. E é possível fazer tudo, não só os VTs. A gente consegue também fazer vivos, né? Com entradas do celular, posicionando a câmera. A gente tem aplicativos, equipamentos que possibilitam a gente, com um pacote de dados do celular, a gente consegue fazer entradas ao vivo sem nenhuma perda de qualidade. Uma cena revoltante em Belo Horizonte. A polícia procura por um homem que agrediu uma mulher que estava lavando a calçada com uma mangueira. Vitor Duarte tem as informações. Conta pra gente, Vitor. Boa noite a todos. Essa faxineira de 50 anos limpava a entrada da garagem do prédio em que ela trabalha quando esse homem que fazia Cooper passou, foi até ela, falou que ela estava desperdiçando água, que a água pertence ao meio ambiente, tomou a mangueira e começou a agressão. Ele jogou água no rosto dessa mulher que tentou se esquivar. Neste momento, ela foi jogada no chão pelo agressor. Ela chegou a machucar um dos braços e também machucou os joelhos. Logo na sequência, o agressor sai do local como se nada tivesse acontecido. Então, o trabalho da videoreportagem, ele já é uma realidade, né? Quando eu comecei no jornalismo, muito se falava sobre essa questão da videoreportagem e eu sempre ficava um pouco na dúvida de que isso realmente será a realidade. Hoje em dia a gente sabe que é a realidade. A equipe convencional, os repórteres convencionais, isso nunca vai acabar, mas a tendência é que a videoreportagem esteja cada vez mais presente nas redações e a videoreportagem ela veio de fato para ficar. Como jornalista, e acho que em boa parte das profissões, a gente tem que acompanhar o avanço da tecnologia e das plataformas, né? Hoje a gente é multiplataformas, a gente atua em todos os segmentos, digital, a TV, rádio, eu já fiz rádio também. Então precisa acompanhar isso. E aqui na Band a gente atua nas plataformas digitais através do videocast. Então YouTube, Spotify, as chamadas que a gente grava para as redes sociais também, essa hoje é a nossa atuação. E a gente precisa acompanhar isso, né? No debate presidencial que a Band fez, a gente fez pela segunda vez uma parceria com o Google, que é uma parceria inédita, que é de monitorar as buscas no Google durante o debate. Então, assim, quando a gente fala a importância de rede social, de internet, a gente fez uma sala digital antes do debate e durante o debate, monitorando o maior interesse das pessoas no Google, especificamente no Google. Então, assim, é um termômetro muito real de como as pessoas estão ligadas em todas as mídias, né? Então, elas estão assistindo o debate, mas estão ali ao mesmo tempo buscando mais informações. Tudo prolifera com muita facilidade, tudo já está na rede social, já está no seu grupo de WhatsApp. Então, a mesma coisa, a gente já recebe, a gente já vai postando, né? A gente vai fazendo as artes, já vai postando os vídeos, já vai colocando os textos, seja no Twitter, seja no site e no próprio Instagram. Então, a gente já coloca isso também com imediatismo da notícia. A gente consegue colocar na TV material produzido, material que chega no WhatsApp. Um grande exemplo é o Brasil Urgente, por exemplo. Os telespectadores, eles alimentam o Brasil Urgente durante o programa. Tudo que chega pelo WhatsApp, a gente tem um computador no switcher que a gente chama de PC News. E o WhatsApp do programa fica aberto lá. Se tem uma enchente, por exemplo,
Todo material que chega de telespectador, a gente tem, obviamente, um filtro ali e a gente coloca no ar direto. É ótimo que cada pessoa com o celular na mão tenha se tornado, de alguma forma, um cinegrafista, um produtor de conteúdo. Então, a pessoa está vendo um acidente, registrou uma situação grave e manda para a gente, é maravilhoso poder contar com esse material. Isso foi um grande ganho, é um grande avanço e eu acho que é um grande exemplo também de quanto a gente pode ganhar e o quanto a gente pode aprender com essa interação, com essa integração e o quanto isso veio mesmo para acrescentar e não para roubar o espaço de veículo nenhum. Olha, para mim é assim a revolução, porque eu faço jornalismo há pelo menos 30 anos. Então eu peguei desde o início, que era uma TIC, nem sei se vocês conhecem, mas era uma fita desse tamanho, uma coisa gigante. E hoje a gente tem WhatsApp. Se você quiser, você faz uma matéria inteira com vídeo de celular. E o que facilitou muito também? Antes, para conseguir um circuito, para conseguir uma imagem, a gente tinha maior dificuldade. Então era uma correria, uma busca. Você tinha que mandar produtor no lugar para tentar um circuito ou tentar uma imagem. Hoje, a pessoa fez a imagem, já está no grupo. A gente pesca imagens e pesquisa imagens no Twitter, no Instagram, né? Porque todo mundo pode ser um repórter. No momento em que está acontecendo alguma coisa, você vai lá, filma, você posta. Inclusive, tem mais denúncias. Se a gente falar sobre denúncias de tragédia, né? Gravações, registros de tragédias, de crimes, tem muito mais porque as pessoas têm um celular na mão e conseguem registrar no momento em que está acontecendo. Qualquer um pode fazer isso e todos nós fazemos isso no momento em que nós vemos alguma coisa esquisita, estranha. Então nós assumimos, nós como sociedade, esse papel de repórter e de jornalista. Mas só o jornalista é que consegue de fato filtrar e isso ele vai adquirindo com a vivência, com a experiência na profissão. Algo que precisa ser exercitado e precisa ser exercitado com muita seriedade e muito cuidado. Então, tudo isso facilita muito você fazer um jornal com mais possibilidades de entrevistados, de imagens. Mas, por outro lado, isso cria um desafio, que é, primeiro, a atenção plena e constante à veracidade do que chega. Então, é óbvio que você respeita o telespectador, que o que ele está te enviando, você parte do princípio de que é verdadeiro, mas é sua responsabilidade checar. Tem todo um processo de checagem que, por mais dinâmica e veloz que a tecnologia seja hoje, você não pode abrir mão, porque a responsabilidade de botar no ar uma informação, a checagem tem que ser sempre do time que está botando o jornal no ar. Esse é um ponto. A mesma coisa vale para a informação. As informações, não só as imagens, as informações em geral circulam muito rapidamente, mas é importante também ter a rapidez de checar se a informação merece estar no ar, se ela é verdadeira e se ela deve estar no ar. Eu acho que em relação à produção em si, o que mudou, hoje você encontra a pessoa onde ela estiver, né? Então, assim, uma coisa que a pandemia nos trouxe nesse sentido, inclusive, e falando de um momento mais recente, é essa possibilidade de você conversar com uma pessoa onde ela estiver, por vídeo, e você não precisa mandar uma equipe até lá. Antes a gente tinha uma restrição muito grande, era um obstáculo muito grande que a gente não rompia. Agora, depois da pandemia, incorporou uma coisa que já existia, né, e ganhou muito espaço nas redações, que foi as entrevistas por Skype, né, as entrevistas por vídeo. Isso facilitou muito, apesar de que a gente tem muito caminho pela frente, porque não é a melhor imagem, as pessoas precisam ainda se acostumar, eu acho, com esse tipo de entrevista, mas teve um ganho. Bom, a redação, ela, de certa forma, ela é dividida entre as equipes do local e de rede, né? São as equipes que atendem aqui em São Paulo, por exemplo, em relação à Band. Você tem as equipes de São Paulo, que a chefia de reportagem cuida, e você tem nossas sucursais em várias outras cidades do país, entre filiadas e afiliadas, né? O trabalho da coordenação de rede, que é a equipe que eu integro, ele é de fazer essa comunicação de São Paulo, que é a cabeça de rede da Band, com o resto do Brasil. Então,
Eu falo que, pensa, se a gente, Band Minas, está aqui em Belo Horizonte e a gente tem que contemplar Minas Gerais, ficar sabendo tudo que acontece, apurar os principais fatos, correr atrás da notícia, São Paulo a mesma coisa. São Paulo é cabeça de rede, eles têm que saber e têm que dar tudo do Brasil. Então, a importância das praças, porque a gente é o porta-voz de Minas Gerais para São Paulo, né, para a rede, para o grupo. Dentro da coordenação de rede, a gente tem diversas funções diferentes e uma delas é a coordenação de pauta, que faz a véspera dos jornais. A nossa função é exatamente fazer essa comunicação do que nós precisamos que as praças nos ofereçam e o que as praças têm para oferecer para a gente espontaneamente. A gente tem uma equipe, que é o repórter Luciano Dias, com o cinegrafista, um editor dedicado, uma produtora dedicada, para ficar ali por conta de São Paulo, mas toda a nossa equipe, os chefes de reportagem, os produtores, dão esse suporte, porque a nossa ideia é avisar todos os assuntos, a gente apura, já manda, tem uma imagem legal, a gente já manda, fora as matérias do dia a dia. O que é ser repórter de rede? Então, são várias situações. Eu geralmente entro nas matérias dos jornais nacionais e há uma diferença em relação a algumas matérias que entram nos jornais locais, porque a gente tem que buscar informações com dados que são do Brasil todo. Muitas vezes a gente não pode entrar apenas com dados que são apenas da região ou do estado de Minas Gerais. Então, muitas vezes a gente tem essa diferenciação nas matérias que são exibidas nos nossos jornais nacionais e também nos nossos jornais locais, preocupando com o todo, preocupando em trazer informações que a gente consiga encaixar em um âmbito nacional. Os pedidos de cidadania portuguesa poderão ser feitos pela internet. O Luciano Dias explica como vai ser. A expectativa é de menos burocracia ainda este ano. Nós, os editores aqui do Jornal da Band, a gente tem uma reunião do Espelho todo dia por volta da 13h. Daí, depois dessa reunião, a gente entra em contato com os repórteres. Aí, durante o dia é isso, a gente fica esperando o repórter de São Paulo chegar da rua, para a gente passar o texto com eles, a gente fica esperando os textos das praças também, vamos lapidando esses textos, né, tentando acertar ao tempo do VT, vendo se está faltando alguma coisa, se tudo que os chefes pediram estão nesses VTs, e aí começa a correria, né, de decupar sonora, decupar off, mas a estratégia é meio que se desdobrar e ficar atento e ter um filtro nosso, né, de saber o que é mais importante. Quando a gente está nesse trabalho já há um tempinho, a gente já consegue saber o que importa mais, o que o jornal precisa. O Grupo Bandeirantes de Comunicação, ele tem tudo, né? Tem TVs, tem rádios, tem TV a cabo, agora tem os canais das redes sociais, os canais de internet. Então rola uma integração. Há muitos anos começou uma integração desses veículos diferentes estarem cada vez mais unidos. Eu sou diretora de redação aqui do Grupo Bandeirantes, do jornalismo. Eu sou também apresentadora do Band News, então eu já começo falando um pouco dessa integração que a gente tem, que é uma bandeira do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já era há bastante tempo, mas a gente está pegando mais firme de uns anos para cá, principalmente durante a pandemia. Significa o quê? É uma integração intensa de todos os profissionais da rádio, da TV Bandeirantes, da TV Band News, de um trabalhar para o outro, contribuir para todos os veículos e a gente ganhar em quantidade e qualidade de profissionais. Hoje a gente tem os apresentadores do Band News trabalhando também aqui na TV Band, né? A gente tem a Joana fazendo o podcast, também atuando na área digital. A gente tem a Paloma fazendo participações no Band News TV. Tem o Eneg fazendo comentários no Band News TV e por aí vai. Eu tenho a atuação como apresentadora do Jornal da Band, tenho esse videocast, que é o Pode Sentir, que fala sobre saúde mental. Ele vai para as redes sociais da Band, principalmente para o canal do YouTube Band Jornalismo. Então tem lá as abas de podcast, uma delas é o Pode Sentir. Eu acho que em qualquer profissão, hoje em dia, o profissional precisa ser multifuncional. E isso aqui na Band é algo que é colocado na prática não só para quem está começando. Eu, quando comecei, não era assim, gente. Jornal impresso era jornal impresso, TV era TV, rádio era rádio. Não havia essa circulação entre os meios. Eu acho muito positivo, até porque hoje
É assim o mundo. A gente não luta, não nada contra a correnteza, no sentido de que, não, tem que voltar ao que era antes, ter uma visão até ultrapassada nesse aspecto, porque as tecnologias mudaram. Você dificilmente hoje senta e pega o jornal e lê no papel. Então, o jornal está na internet, a TV está na internet, a rádio está no YouTube. Então, as tecnologias fizeram tudo mesclar, fundir. 2h eu gravo o Para o Mundo que eu quero saber, que é o meu podcast diário de notícias. Eu volto, sento a bundinha na cadeira de novo para escrever o resto do roteiro do jornal, que é o nosso jornal voltado para as redes sociais. Foi um projeto que eu apresentei para a Band e que me traz muita satisfação e realização pessoal, principalmente por conta da linguagem. Então são alguns assuntos, a gente tem meia hora aí para falar dos assuntos do dia, do momento, com uma linguagem bem descontraída, assim como o Para o Mundo que eu quero saber. 4 horas eu saio do ar, aí eu tomo um café, aí eu sento de novo para ver como é que tá o andamento do espelho do Jornal da Band. Eu falo que a Band a gente trabalha todo mundo em conjunto, né? É um trabalho de formiguinha. Para o produto final ir ao ar, para o jornal dar certo, precisa de todo mundo junto e todo mundo uma função, né, mesclando e integrando com a outra. E além disso, a gente trabalha em sinergia com as nossas redes sociais e também com a Rádio Band News FM BH. O digital ele veio, na verdade, para complementar, para contribuir com a TV, né? Teve uma época que muita gente dizia que o digital ia fazer com que a TV fosse diminuindo de importância, fosse perder espaço, mas na verdade não foi isso que aconteceu. A TV foi se adaptando, foi criando formatos e linguagens diferentes e hoje a gente conversa muito bem com o digital, muito do que a gente produz na TV vai também ao ar no digital, a gente publica no digital e muita coisa do que a gente faz no digital vai ao ar na TV. Então rola essa convergência. E, por exemplo, quando um repórter nosso fecha a matéria para o Jornal da Band, ele também já faz uma versão em áudio para as rádios. Tem os apresentadores da Band News TV que apresentam o Jornal da Band também, principalmente aos fins de semana. E a parte de internet tem uma equipe focada nisso, né, para as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram do Band Jornalismo. Eles, durante o dia, enquanto a gente está produzindo a matéria, eles já têm acesso a esse material também e já vão fazendo pequenas reportagens para as redes sociais com uma linguagem mais voltada para a internet. Além do jornal ser transmitido, por exemplo, pelo YouTube, ele é transmitido ao vivo, a pessoa pode assistir pelo YouTube, as matérias separadamente vão entrando no Twitter, no Facebook, no Instagram, vão para o UOL também. Então é uma coisa que, assim, cada um tem o seu trabalho num determinado veículo, mas eles todos conversam entre eles. Atualmente eu sou repórter de rede, mas também aqui eu participo do bloco de esportes, que é trazendo ali as informações, um resumo do dia do Cruzeiro, do Atlético e do América. Então a gente não fica preso a somente uma função, ser repórter de rede. A gente acaba trazendo várias funções, fazendo vários trabalhos dentro da empresa. Editar aqui na Band, aqui na Band São Paulo, os editores de texto editam também o vídeo, né? Então nós que fazemos tudo, assim. Então a nossa tarde é bem corrida por causa disso. A gente edita texto, edita vídeo e nós também postamos essas matérias que vão ao ar nas redes sociais do Band Jornalismo. Eu acho que a gente aqui tem muita autonomia. E aí a gente pode pegar o gancho do que a gente estava falando antes sobre o profissional multifuncional. A gente precisa ser o filtro, né? Então, aquela hierarquia que era muito bem estatizada antigamente, quando a gente tinha uma redação com funções mais bem definidas, isso hoje em dia não funciona bem assim. Então, cada um precisa ser o filtro da notícia. É claro que você precisa, todo editor precisa de um editor, eu adoro essa frase, porque você precisa de alguém que seja um parâmetro para você. Às vezes você está muito convicto de algo, mas é subjetivo. Ninguém é perfeito em todas as habilidades. Você precisa desenvolver várias, porque é uma exigência do mercado hoje, mas também ninguém faz tudo 100%. Então você também escolhe um caminho que você considera que é aquele que você vai trilhar com mais competência, com mais realização pessoal também. Eu acho que é um desafio. A gente está fazendo e aprendendo todo o tempo. Com quase 27 anos de TV, eu acho que eu estou fazendo e aprendendo todos os dias. Eu acho que esse é o caminho.
Aqui, do estagiário até os nossos diretores, todos assumem uma grande e vasta, vasto leque de funções. Eu acho que isso é algo que faz parte de todas as profissões, vai ser cada vez mais assim, fica até difícil desenhar um escopo de uma vaga com funções muito estritas, né? Funções muito bem descritas, porque a gente precisa fazer tudo. Bom, a gente que trabalha no fechamento do jornal, a gente chega de manhã, vasculha todas as notícias, a gente tem vários departamentos aqui trabalhando junto com a gente. Nossa função é pegar esse cardápio e colocar no espelho. Então é montar dentro do cardápio do dia de notícias, montar o cardápio que a gente vai oferecer para o telespectador. De manhã, o espelho do jornal, que é esse roteiro que a gente monta, ele vai mudando o tempo inteiro. Né? Então, muitas vezes a gente imagina um jornal e o jornal que a gente entrega, que a gente finaliza, é outro completamente diferente. O processo é muito dinâmico. A gente debate a todo tempo qual assunto aumentou de importância, de relevância, aquilo que talvez não vai entrar no jornal. Então, o espelho do jornal, o cardápio ali do jornal, ele muda o tempo todo e eu estou o tempo todo com o editor-chefe, a chefe de redação e os editores discutindo isso. Então, é um fechamento em que o grupo debate e discute junto qual vai ser o jornal que a gente vai apresentar a cada dia. E isso faz do processo um processo muito dinâmico, com muita interação entre a equipe e a gente consegue, assim, levar um jornal para o público que é bastante atual e muito ao vivo. O que está acontecendo na hora do jornal é sempre o mais importante. Então, por isso é um jornal que vai mudando muito ao longo da manhã. Estamos de volta com Boa Tarde São Paulo e com as últimas informações sobre o caso do ganhador da Mega Sena, que foi morto no interior do estado, em Hortolândia. Agora os sócios dele serão ouvidos pela polícia. Para o telejornal, quando eu chego na Band, a minha rotina é focar principalmente nas notícias do estado de São Paulo. E aí sim, saber tudo que os repórteres estão fazendo na rua, o que a gente tem que avançar em termos de apuração que a gente pode fazer pela redação mesmo, acompanhar os textos. Eu vejo todos os textos das reportagens, as cabeças. O nosso jornal é um telejornal que é conversado, não é um telejornal de TP, de teleprompter. Então eu tenho que dominar todos os assuntos do jornal para que eu possa apresentar o jornal dessa forma, conversada, sem ler o TP todo o tempo. Às 2 em ponto eu apresento, então, o Boa Tarde São Paulo, e à tarde na rádio, aí sim, eu foco e priorizo os assuntos nacionais. Por isso que é uma jornada em que eu fico com o olho aqui nas notícias de São Paulo, mas também sem perder de vista tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque o noticiário da rádio é nacional. E quando termina, a gente já quer saber o que está acontecendo, o que vai avançar à noite, porque no dia seguinte começa tudo de novo. Claro que o nosso termômetro é a notícia, então a notícia se sobrepõe a tudo. Então a gente tem um tempo de jornal para colocar todas as notícias. Então muitas coisas a gente vai abrindo mão ao longo do dia, porque outras vão se sobrepondo. A importância, a relevância. A gente tem que ter também essa capacidade de dosar as notícias, porque as pessoas também não querem só que a gente fale de problemas, de denúncias, só que não pode ser só um jornal de brincadeira. Então, na verdade, é esse debate de todo dia que faz a gente escolher sempre, prioritariamente, o critério da relevância. E a gente coloca uma cena ou outra que um telespectador compartilha com a gente, que a gente acha que vale a pena. O nosso principal jornal, né, o carro-chefe, é o Jornal da Band, que vai ao ar às 7h20 da noite, e ele já começa a ser pensado logo cedo. Os editores executivos, eles chegam por volta das 10h30 da manhã, começam a conversar com as equipes da chefia de reportagem sobre o que está sendo produzido aqui em São Paulo e também com as equipes da rede para saber o que está sendo produzido nas nossas praças pelo Brasil afora. Aqui na Band, os âncoras participam do processo, então dão sugestões, têm autonomia para mexer nas laudas. Então, no fechamento, a gente tem, hoje o Jornal da Band nós somos em 4, são 3 editores executivos, um editor-chefe, e os apresentadores têm toda a autonomia para mexer nas laudas, para escrever da maneira
como falariam. A gente sobe para gravar a escalada do Jornal da Band, né, que é o grande cardápio de notícias, os principais destaques do jornal naquele dia, a gente faz gravado, cada um ao seu tempo, cada um tem os destaques já pré-estabelecidos. Gravo a escalada, volto, aí eu escrevo a previsão do tempo, começo a dar uma olhada nas laudas e esse é o momento em que a gente começa a fazer um pente fino nas laudas. A Paloma, o Ineg, a Lana e eu, a gente começa a ver e a trocar algumas palavras. A gente tem uma forma de se expressar muito nossa. Inclusive, a gente já teve reuniões para alinhar aí a nossa linguagem e a gente faz aí o pente fino para que tudo esteja bem da forma como a gente quer se expressar. A gente está implementando no Jornal da Band nos últimos 2 anos e cada vez mais uma linguagem bem descontraída e tentando sair daquele linguajar mais formal. Hoje a gente tem o Jornal da Band com 4 figuras. Cada um tem um formato, cada um tem um perfil, aliás. E a gente tem uma intenção, a gente tem um porquê esse formato. A Joana, ela é super ligada nas redes sociais, ela tem um público muito jovem, principalmente de jovens jornalistas, recém-formados ou estudantes. A Mega Sena acumulou e pode pagar 125 milhões de reais amanhã. Nas lotéricas, cada um tem a sua mandinga para tentar levar a bolada. A Paloma muito ligada no esporte, tem muita gente que gosta dessa área e que passou a assistir jornal por causa dela. Flamengo e Corinthians estão numa final. Fazia mais de 30 anos que isso não acontecia. O Ineg, bastante ligado com política e que tem uma linguagem e traduz a política para quem não está acostumado a ler e ouvir política. Olha, essa CPI foi criada para investigar os erros e os crimes cometidos durante a pandemia. Tem rolo na compra de vacina, tem rolo no envio de oxigênio para Manaus. A Lana também é uma repórter que veio de Brasília e que traduz política muito bem. Vamos agora à disputa pelo Planalto. A campanha de Jair Bolsonaro aposta na estratégia de aumentar a rejeição de Lula no eleitorado para subir nas pesquisas. Então a gente tenta trazer uma linguagem diferente por causa do digital e também porque a gente quer agregar essa audiência mais jovem, trazer de volta para a TV e trazer quem ainda não era da TV para a gente junto. Para a gente, o horário mais tenso é esse, que são 40 minutos para o horário do jornal e a gente revisa todas as laudas do espelho. Esse horário de fechamento costuma ser mais tenso, porque a gente tem bastante coisa para revisar no espelho. E além de olhar todas as laudas e o material que as praças mandam, a gente também prepara os telões que vão ser feitos no estúdio. No jornal mesmo, eu fico mais com a parte de editoria de esportes, né? Eu trabalho em conjunto com o editor de esportes, a gente divide ali alguns assuntos. Eu trabalho muito em conjunto com ele, por ter vindo, né, do esporte, então é um assunto que eu ainda gosto bastante, gosto de participar. Então escrevo algumas notinhas, edito alguns ilustras. Das notícias de esporte, eu faço aí esse casadinho com o Blum, que é o nosso editor de esportes. É bem importante a gente poder colocar essa questão do esporte em relação ao jornalismo. É óbvio que o esporte tem um quê de entretenimento muito grande. Claro que o futebol não é o ópio do povo, o futebol é a grande alegria do povo e você tem que saber trabalhar com essa alegria, mas você tem o esporte dentro do jornalismo como notícia. E aí, notícia é notícia. O jornalista tem que estar aplicado, tem que estar preocupado, tem que estar interessado em dar a melhor notícia, a mais importante informação, ainda que seja na área esportiva. Eu acho que existe uma diferença grande, na verdade não é nem diferença, é uma necessidade no jornalismo esportivo, que é você contextualizar as histórias. Porque no jornalismo diário, às vezes existem, né, tem os fatos, e os fatos já dizem por si só. Então, por exemplo, 7 pessoas morreram na queda de um avião. Ponto, é a notícia. No esporte, obviamente que existe a notícia também apenas, só que o esporte tem essa característica do contexto. Porque às vezes, por exemplo, o resultado de uma partida, o Flamengo ganhou de 3-1. Só que você tem que contextualizar essa vitória, porque às vezes esse placar elástico de 3-1, um placar elástico de 7-1,
não correspondem ao que exatamente aconteceu no jogo. Não basta você dar um placar desse e dizer que o Flamengo foi melhor que o Fluminense, por exemplo. O esporte trabalha muito com estatística também, né? Número de confrontos, número de vitórias, isso não só no futebol, mas também em outras modalidades esportivas, até porque traz muita emoção também, né? E eu acho que isso faz muita diferença entre o jornalismo esportivo e o jornalismo diário. Isso é bem legal e isso é a parte da emoção em relação ao esporte. Mas tem a questão jornalística. Qual é o jogador que vai ser transferido do Corinthians para o Palmeiras? O que aconteceu em relação àquele determinado treinador? Por que aquele time está jogando menos do que poderia? Qual é a informação de bastidor que você tem, que você pode colocar? Então, são linhas que você tem que ter muito cuidado para saber como usar e, acima de tudo, ser sempre muito verdadeiro. A verdade tem que pautar o nosso trabalho e o bastidor dessa verdade é muito interessante e é por isso que o esporte dentro do jornalismo é informação. Então é um trabalho muito de formiguinha, né? Imagina a quantidade de mãos aqui nesse processo industrial. E tem uma pessoa que pensou, uma que produziu, um repórter que foi para a rua, que colheu informação, o editor que ajudou esse repórter na missão de entregar uma reportagem, depois ela é revisada aqui, até chegar na hora do jornal e a gente entregar isso para as pessoas. Foi o dia de trabalho de centenas de pessoas, então é uma responsabilidade muito grande para nós, para fazer essa entrega, e é muito prazeroso, o clima é muito tranquilo e a gente gosta muito de fazer o jornal. Bom, o desafio do Jornal da Band é pegar o assunto interessante e mostrar o lado importante dele, e pegar o assunto importante e buscar algo que seja interessante. Isso é muito importante no nosso dia a dia aqui no jornal. E conseguir colocar, aquilatar as matérias. Então, de vez em quando, a gente faz alguns comentários em cima de conteúdos que a gente leva ao ar. Para quê? Para mostrar a indignação, para destacar para quem está assistindo qual é o ponto fraco ou o ponto forte daquela notícia. Esse trabalho é o trabalho a que a gente se dedica a partir desse momento. Aliás, já tinha começado um pouco antes, mas é o momento da reta final. São 6h41, daqui a pouquinho a gente vai para a bancada e aí, olha, é o que a gente conseguir fazer de melhor. E a gente tem conseguido, tenho ficado muito satisfeito com as edições, espero que vocês também gostem. E o Jornal da Band termina aqui. Logo depois do horário eleitoral gratuito, você fica com o Faustão na Band. Ótima noite para você. Boa noite e amanhã tem mais.